Olá! Hoje vamos analisar um conflito que já entra no seu terceiro ano e que está mudando a forma como a gente entende a guerra, o conflito na Ucrânia. A questão que fica é: como a tecnologia e a informação estão redesenhando os campos de batalha do século XXI? E olha, para começar, a gente não vai falar daquela estratégia de generais, de mapas, nada disso. A gente vai começar com a criatividade, com a engenhosidade lá na linha de frente, que está sendo chamada de guerra de gambiarras. Olha que curioso isso aqui. De um lado, a gente vê o drone russo, uma máquina de guerra, sabe? Feita para isso, cara, sofisticada. Do outro, o que os ucranianos usam. Basicamente um drone que qualquer um pode comprar na internet e que foi adaptado. É a prova de que a guerra hoje também é sobre improviso. É um Davi contra Golias, só que voando. Essa frase resume tudo. É pegar o que se tem na mão, a tecnologia do nosso dia a dia, e transformar em armamento. É a pura inovação que nasce quando não se tem outra escolha, sabe? E a coisa fica ainda mais inteligente. Pensa só. A Rússia tem tecnologia para bloquear o sinal de rádio dos drones, certo? O que os ucranianos fazem? Eles programam a rota de voo antes. É como colocar o endereço no GPS e falar, vai. O drone vai sozinho, em silêncio de rádio, sem precisar de sinal. Assim, fica quase impossível de pará-lo eletronicamente. Ok, então como é que a gente chegou nesse ponto? Vamos dar uma olhada rápida no resumo desses 3 anos para entender a evolução do conflito. Então, a guerra não foi uma coisa só. Ela teve fases bem diferentes. Começou lá em 2022 com aquela invasão em massa, e todo mundo se surpreendeu com a resistência da Ucrânia, que conseguiu segurar a capital, Kiev. Aí em 2023 a coisa virou uma guerra de desgaste, lenta, sangrenta, com batalhas terríveis por cidades como Bakhmut. E mais recentemente, a gente já vê uma nova etapa, com a Ucrânia fazendo até ataques dentro da Rússia. Ou seja, é um conflito que não para de se transformar. Mas por trás de toda essa estratégia tem o custo humano, e ele é assustador. 8,2 milhões. Esse é o número de pessoas que tiveram que deixar tudo para trás. É a maior crise de refugiados na Europa desde a Segunda Guerra Mundial. Cada um desses números é uma vida, uma história interrompida pela guerra. E como a Ucrânia conseguiu resistir? Bem, não foi sozinha, teve um apoio internacional gigantesco. Mais de 180 bilhões de dólares em ajuda, principalmente dos Estados Unidos e da Europa. Isso mostra que essa guerra, embora aconteça lá, tem um impacto e um envolvimento global. Ok, mas essa guerra não acontece só com tanques e drones, não. Tem outra batalha, uma batalha de ideias, de narrativas. E nessa guerra, as armas são as palavras e a informação. E aqui entra uma ideia bem interessante de alguns estudiosos, que é o imperialismo dos direitos humanos. O que isso quer dizer? Basicamente, é a ideia de que o discurso de direitos humanos, que a gente vê como algo universal, pode ser usado como uma desculpa para intervir em outros países. É uma forma de impor seus próprios valores, quase como dizer: a gente vai intervir aqui pelo seu bem, mesmo que você não queira. E isso fica bem claro quando a gente olha as justificativas de cada lado. A Rússia diz que está agindo para se proteger do avanço da OTAN, a aliança militar do Ocidente, e fala em desnazificar o país vizinho. Já a Ucrânia argumenta que tem o direito de decidir o próprio futuro, de escolher suas alianças, de ser um país soberano. São duas narrativas que batem de frente completamente opostas. E essa discussão sobre narrativas aparece até na cobertura da imprensa. Essa frase de um correspondente americano, por exemplo, gerou muita polêmica. Ele disse que ficou chocado por ver isso numa cidade civilizada europeia. Muita gente criticou, dizendo que essa fala revela um preconceito, como se a guerra fosse algo normal em outros lugares do mundo, mas não na Europa. Isso reforça um pouco aquela ideia de uma hierarquia entre os povos, sabe? Beleza. Com esse cenário todo, a pergunta que fica é: e a paz? Existe uma saída? Vamos ver o que está sendo discutido. Bem, o que se comenta é um plano de paz em etapas. O primeiro passo, mais urgente, seria um cessar-fogo. Parar os tiros onde eles estão agora. Depois, viriam as questões humanitárias, troca de prisioneiros, a devolução de crianças. Em seguida, algo crucial, garantias de que a Ucrânia vai ficar segura no futuro, talvez com um caminho para entrar na União Europeia. E por fim, a parte complicada, reconstruir o país, possivelmente usando o dinheiro russo que foi congelado, e começar a retirar as sanções contra a Rússia aos poucos. Para fechar, vamos pensar um pouco no futuro. O que essa guerra na Ucrânia ensina sobre como serão as guerras daqui para frente? Os especialistas estão usando um termo novo: campo de batalha transparente.
Imagina isso. Com drones voando o tempo todo, 24 horas por dia, é como se não houvesse mais onde se esconder. Tudo fica visível. Tentar preparar um ataque surpresa é quase impossível. É como jogar uma partida de xadrez em que se pode ver todas as peças do oponente o tempo todo. Muda completamente o jogo. Então, o que a gente tira de lição disso tudo? Primeiro, a resiliência. A força de vontade de um povo pode, sim, fazer frente a um exército muito maior. Segundo, o poder da tecnologia barata. Drones e inteligência artificial mudaram as regras do combate. Terceiro, o custo humano, que ficou ainda mais brutal. Aquela hora de ouro para salvar um soldado ferido já era. Agora, um resgate pode levar até 48 horas. E por último, a guerra híbrida. A batalha da informação é tão importante quanto a batalha com mísseis. E isso tudo nos leva a uma pergunta final. Numa guerra onde um drone pequeno e barato pode destruir um equipamento de milhões, e onde a luta por corações e mentes na internet é tão importante quanto a luta no campo de batalha, o que realmente significa vencer? A própria ideia de vitória talvez esteja mudando, bem na nossa frente.